Oi, gente, desculpa a demora, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, normal, primeira vez, né? Tá, a gente tá fazendo essa live hoje, como a gente vai fazer várias outras pra divulgar o livro O Portal, que ainda não está nas livrarias, então até lá a gente vai falar sobre todos os assuntos que envolvem a história da Agatha, a nossa heroína da história. A primeira live de hoje é com o queridíssimo Reinaldo Renzi, que é psicólogo. Depois ele pode falar das especialidades, etc. Mas ele tem aí quantos anos de experiência? Um punhado, bastante. Um punhado de anos de experiência. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, tá? Então, vou começar perguntando. E quem quiser participar mandando pergunta nos comentários, fiquem à vontade. Vamos lá. Reinaldo, o que é relacionamento abusivo? Assim, dá uma geral, o que é? Na verdade, qualquer relação onde existe um lado onde leva mais desvantagem sempre em relação ao outro, de alguma forma já está acontecendo um abuso. Então, num relacionamento abusivo, geralmente um dos lados se beneficia da fraqueza ou da dificuldade do outro lado se manter no mesmo nível de padrão. Então, exemplificando isso de uma forma bem comum, é quando uma pessoa... É difícil a gente identificar ou definir que é sempre... Porque é muito comum a gente querer fazer isso. É sempre a mulher a abusada e o homem o abusador. E pode ser justamente o contrário. Também tem os casais gays, né? Mas uma das pessoas do casal, ela se beneficia de um poder moral sobre o outro, fazendo com que o outro o tempo todo se sinta culpado por estar fazendo alguma coisa ou abra mão de alguma coisa em prol da necessidade do primeiro. Tá, e como que a pessoa que tá dentro de um relacionamento abusivo percebe? Ela percebe, vai sendo levada nessa manipulação e não percebe? Como que é isso? Esse é o grande problema, né? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas que passam por uma relação abusiva, elas não notam isso, acham que tá normal, que tá acontecendo tudo naturalmente. E isso acontece porque desde o começo dos primeiros relacionamentos, ainda adolescentes, pela insegurança que o adolescente tem, pela falta de experiência que os adolescentes têm, é muito comum que os dois lados fiquem com cobranças ou com exigências para a relação. Do tipo, tem que colocar agora a foto do casal no Facebook, tem que mudar o status do relacionamento no Facebook, você tem que parar de falar com o ex-namorado, coisa assim. Né? E como é um acordo de ambos os lados e são vários acordos, acaba acontecendo que isso extrapola também a necessidade do casal, né? Eles acabam sendo abusivos um com o outro. Conforme vai passando o tempo e as pessoas vão amadurecendo, esses acordos acabam ficando um pouco desnecessários. Mas como é uma coisa muito comum nos casais mais jovens, às vezes um deles acaba se achando ou sentindo que é natural a cobrança do outro. E por isso não percebe que está acontecendo um abuso. Tá. A gente tem uma pergunta aqui, já vou passar para ela, depois a gente volta um pouco nesse fio da meada de Facebook, redes sociais. Uhum. Ela tá perguntando, e quando o homem ganha mais que a mulher? E ele não ajuda em casa? Só sobra tudo para ela e ainda cobra dela toda essa carga de cuidar da casa só porque ela ganha menos. Isso é abuso? Então, em relação ao salário, não tem que ser alguma coisa que faça diferença. Hoje em dia, é claro que ainda é muito comum o homem ganhar mais do que a mulher, porque às vezes até no mesmo cargo acontece do homem ter um salário melhor e o meio social ainda beneficia a capacidade de salário do homem. Mas pode acontecer e acontece também de muitas vezes a mulher ganhar mais que o homem. Na relação social mais antiga, que a gente está ainda nessa mutação, nesse processo, ainda é comum que a mulher se sinta no direito de o homem ganhar mais e participar mais financeiramente da casa. E às vezes o contrário não é a mesma história. A mulher ganha mais que o homem, ou ganha até a mesma quantidade que ele em valor financeiro, e acha que aquele dinheiro é mais para ela, e a obrigação dele de cuidar, de pagar as contas da casa. Então, de qualquer forma, tem que haver um acordo, né? Tem que ter um bom senso dos dois, de perceberem a necessidade dos dois, a necessidade da casa, e se é um casal, estão vivendo em conjunto, todo o dinheiro que entra na casa acaba sendo dos dois. Sim, é muito isso, né?
Muitas mulheres que eu conheço também falam isso. Falam assim, eu trabalho, mas o meu dinheiro é só meu. Tudo que eu ganho é pra mim. É pra pagar minha fatura, as minhas roupas, o meu cabeleireiro, todas as minhas coisas, né? Não é um dinheiro que tá direcionado pra o pagamento das contas da casa. E só aí já existe uma divisão conceitual, né? De que a mulher, se trabalha, o dinheiro é pra supérfluos e quem mantém realmente a casa tem que ser o marido, mesmo se os dois ganhem dinheiro, né? Exatamente. Ainda é um resquício de uma sociedade um pouco mais antiga, né? E é engraçado que estamos tanto nesse processo de mutação, de transformação disso, que cada vez mais os homens também se sentem na necessidade de fazer as mesmas coisas que as mulheres, irem no cabeleireiro, retocar a pintura do cabelo, fazer um novo corte todo mês ou toda semana até, fazer a unha, fazer o pé, massagem, coisas que a mulher gasta hoje em dia ainda mais que o homem, e parece que ela faz isso, às vezes ela deixa entender que se ela faz isso é porque o homem gosta. Mas hoje em dia também o homem também tem esses gastos, então cada vez mais já não é mais uma coisa que a mulher tem que gastar a mais e por isso justifica que é pra ele que ela faz isso. Exatamente, tá. Então isso é um ponto pra observação dentro do casal. O que você acha? A mulher pode, por exemplo, dizer: deixa eu participar, quero pagar a luz, a água, tirar um pouco desse ganho dela pra colocar na casa, e a gente faz uma poupança com essa parte que sobrar do seu, criar divisões um pouco mais voltadas pra sustento da casa, né? Da casa, do casal. É muito importante que se veja sempre como um acordo comum. Então pode ser que o homem resolva que vai pagar as contas da casa e a mulher então junte uma poupança para o filho. Ou será como for, que os dois consigam ajudar da mesma forma e que se sintam participativos iguais. O grande problema muitas vezes do casal abusivo é que uma das partes ganhando mais ou sendo até às vezes uma parte que sustenta realmente a família, faz com que a outra parte se sinta desobrigada de ajudar, até de trabalhar fora, e aí ela se sente na necessidade de estar mantendo a relação porque não consegue se manter sozinha. E acaba virando um abuso também, né? Eu te controlo porque financeiramente eu sou a pessoa que tem o dinheiro. Tá. E a gente tem uma pergunta aqui sobre agressão física. Então a gente passou da questão do abuso emocional, já entrou no físico, né? Quando há agressão física por parte do homem e a mulher não entende isso como abuso, nem sendo agredida fisicamente, ela ainda enxerga isso como abuso, passa por cima, perdoa, no dia seguinte, desculpa, tava bêbado ou tava nervoso, enfim, e a coisa passa, vamos deixar passar. Aí a coisa fica mais grave ainda, né? Porque já é um ponto grave a agressão verbal, que ela é tão mascarada que às vezes a pessoa é agressiva o tempo todo, verbalmente, e a outra pessoa simplesmente entende isso como uma pessoa irritada, a outra pessoa nervosa, que depois passa, ela pede desculpas e fica tudo bem. Mas quando parte para agressão física, aí a coisa fica muito mais complexa, né? Muito mais complicada. Ela fica visível até para a vizinhança, que vai perceber as marcas no corpo e, claro, as dores que ela vai sentir e coisas assim. Obviamente que quando chega ao ponto de agressão física, a pessoa negar ou achar que foi um caso à parte, foi uma coisa pontual, é um grande erro, né? Porque partiu para o desrespeito completo. Então, em nenhuma situação de agressão física existe a possibilidade de ter sido pontual e isso nunca mais vai acontecer, tudo bem, é só um dia ruim. Não existe essa possibilidade. Se chegou nesse ponto, é um sinal sério de abuso. É importante que a gente diga, né, que a agressão em si realmente não existe uma coisa pontual que justifique. Mas é claro que, de repente, numa discussão calorosa, alguém pegar com força no braço da outra pessoa é uma discussão calorosa que pontualmente pode estar acontecendo uma coisa que depois as duas pessoas vão perceber e observar se não acontece mais. Mas, então, existe algum processo, de repente, na raiva, de jogar um objeto, uma almofada, um travesseiro, que a gente não pode considerar como uma agressão especificamente, né? Mas que sempre é uma porta para a atenção se não está se tornando realmente uma relação
ao ponto de ser agressiva. Isso que você falou é interessante, a questão de lançar objetos, né? A gente ouve muitas histórias desde muito jovem, assim, desde adolescente, namorando, de amigas, enfim, várias pessoas que conversam sobre relacionamento desde muito cedo, tem algum episódio de lançamento de objetos, né? Então, uma almofada, como você falou, às vezes um sapato, um telefone, né? Quantas pessoas não tacam o celular por aí? Porque, inclusive, o celular é um objeto de discórdia, né? Algo que causa uma certa discórdia. Isso, é verdade. E aí não, existe uma cautela aí, não necessariamente é um abuso. A gente tá falando talvez de um surto de raiva, existe uma diferença? A gente tem que perceber o quanto que está sendo passional essa atitude, né? Porque naquele momento caloroso, a pessoa tem uma relação expansiva. Às vezes até o fato de as pessoas se comunicarem com muita expansão, de movimentar os braços, e de repente, sem querer, acerta a outra pessoa, não é que necessariamente ela estava agredindo a outra pessoa. Mas até numa relação muito calorosa, no momento de discussão muito calorosa, quando acontece isso, o outro lado às vezes fala assim, você me agrediu, e aí vira já um motivo para poder piorar a situação. Sim, aproveita daquele momento de calor, né, dá pra perceber, né, é igual futebol, gente, desculpa fazer esse comparativo, mas é que no portal também tem futebol, porque o nosso personagem Diego é um jogador. É igual no futebol quando tem a coisa da mão na bola ou bola na mão, né? Existe uma diferença, tá? Eu sou mulher, mas eu adoro futebol, contrariando a sociedade tradicional machista. Ele fala que é palmeirense, coitada. Bom, não vamos falar isso porque a gente perde seguidor, tá? Ah, tá. Porque não é palmeirense. Mas assim, a coisa... É assim mesmo. Se a gente fazer o comparativo, né? O juiz pode dar o pênalti se o cara foi intencionalmente segurar a bola. Se ele simplesmente encostou sem querer, não. É a mesma coisa, né? A pessoa tá brigando, nervosa, estressada, gesticulando, esbarra. E aí a outra, ai, você me bateu, não sei o quê. E cria toda uma situação. É diferente. Mas aí é que tá. Como que a gente consegue diferenciar essa linha tão tênue entre uma briga mais calorosa, uma relação mais quente, de muita discussão, muito debate, de um relacionamento abusivo? Acho que às vezes as pessoas ficam meio perdidas nesse meio termo, assim. Então, em primeiro lugar, a gente tem que perceber que essas discussões que chegam a esse ponto de calor, elas têm que ser muito pontuais, acontecer muito raramente numa relação. Porque se começa a ficar comum, é que a relação realmente está precisando de ajuda, né? A relação não está boa. E, em segundo lugar, se começa a aceitar esse tipo de calor na relação, na discussão, pode se tornar um habitual, né? As pessoas acharem que tem o direito de ser desse jeito. Então, é importante que se observe atentamente o quanto isso está acontecendo e o como que isso pode ser mudado. No momento em que os dois estiverem calmos, conversarem sobre o assunto, pontuarem o que aconteceu e perceberem, pedirem desculpas pelo excesso, né, para que não aconteça de novo, e observar que não aconteça sempre, né, o tempo todo isso. Certo. E esse cuidado, ele é constante e é necessário terapia, dá para ir conversando com os amigos. Quando a relação chega nesse ponto em que as pessoas não estão mais se entendendo, a terapia é sempre um processo de ajuda, né, uma forma de colaborar para se entenderem. Muitas vezes o casal, ele está um lado e o outro está tentando tanto ser entendido que esquece de tentar entender o outro. Então, na terapia de casal, é um processo onde principalmente acontece isso, onde o terapeuta intermedia a conversa dos dois para que eles tentem entender mais do que ser entendidos. E assim, muitas vezes a coisa melhora bastante, né? Ai, que bom, gente. Então tá vendo? Por que a gente não procura terapia, né? Tem bastante opção por aí. Ó, tem mais uma pergunta aqui. A mulher que aceita comportamento abusivo do homem é por medo de ficar sozinha? Aquele tabu, né? Ai, sozinha eu sou menos, eu valho menos porque eu não tenho ninguém. Então eu prefiro ter alguém que entre quatro paredes me causa um mal-estar, seja físico, seja emocional, mas pelo menos eu não fico sozinha. É uma teia tão complexa essa que a pessoa entra, porque, então, no caso a mulher, que a gente está dizendo, né? Mas pode ser até o oposto, mas, então vamos citar a mulher como exemplo. Quando ela chega no ponto de estar aceitando um relacionamento abusivo por medo de ficar sozinha, o que a gente está falando é de uma baixa autoestima.
Quer dizer, quando a pessoa não consegue perceber-se capaz de conseguir algo melhor para si, achar que merece algo melhor, ela simplesmente acha que é merecedora daquilo que está acontecendo. E é muito grave isso, porque ninguém é merecedor de alguma coisa desse nível, né? Então, o abuso acontece exatamente por isso. E, infelizmente, o abusador, às vezes, ele é tão sutil nesse processo que ele desconstrói a pessoa que é abusada ao ponto dele fazer ela se sentir realmente menor. Então ele começa a expor algum defeito, a mulher pode ser linda e maravilhosa, né? E ela de repente olha para o espelho e acha que a orelha está um pouco mais pontuda, ou que o nariz está um pouco mais afinado, ou seja o que for. E se o homem percebe esse ponto, ele vai dizer, você até que seria bonitinha se não fosse isso. E ela começar a se perceber, se sentindo feia, se colocando como feia, como se ele estivesse fazendo um favor de estar com ela, porque se largar dela não vai conseguir mais ninguém por tão feia que ela é, ou burra, ou coisas desse tipo. A mulher, ela vai ouvindo, né? O homem, tá bom, você mesmo falou, não importa o gênero, né? Isso. Mas essa coisa, a questão da autoestima, a gente vai ouvindo um pouquinho todo dia, né? Uma ofensa, um comentário, alguma coisa que vai deixando a gente pensando, puxa, eu acho que é verdade, né? E não necessariamente você percebe isso conscientemente na hora, mas com o tempo vai ficando, né? Vai incrustando essa ideia. E a mulher ainda tem uma certa pressão, né, da sociedade em relação à beleza, padrão de corpo, de cabelo, de pele, enfim. E aí a gente ainda tem mais essa pressão de um lado e querendo estar bem para o homem, né, e tal, não só para nós mesmas. E aí começa esse ciclo de colocar a mulher para baixo, né. E você percebe a sutileza disso, às vezes, num comentário básico, né. Os dois se arrumam para sair, a mulher pergunta pro marido, eu tô bonita? Ele olha para ela com desdém e fala, tá mais ou menos, podia ficar melhor, essa roupa tá estranha. E na verdade ele tá querendo simplesmente que ela fique menos bonita, ou que ela se sinta menos bonita. Por uma insegurança dele, talvez. Às vezes para a própria segurança. Porque ele quer sair com ela e que ninguém olhe para ela, né? Ele quer garantir que ela não vai ser interessante para mais ninguém. Entendi. Viu, gente? Então a gente precisa... Quem está passando por isso precisa se manter centrada, né? E não se deixar levar por esses comentários diários o tempo todo que fazem com que as pessoas se sintam mal, né? Aí tem aqui, ó. As pessoas têm a impressão de que abuso são só aqueles mais evidentes. Xingamentos, agressão física. Poderia explicar o que se enquadra em abuso, desde o mais sutil. Eu acho que é isso que a gente tá começando a falar agora, né? Isso. A coisa de ir minando a autoestima do outro. E às vezes o homem até se justifica, falando, eu não quero que você saia com essa roupa, porque é para o seu bem, para você não ficar ridícula numa festa. Eu não quero que você saia com essa amiga, porque essa amiga ela é prejudicial a você. Ele parece estar fazendo o bem, mas na verdade ele está mascarando um abuso. Ou, como eu disse, sempre vice-versa. Aliás, eu quero até colocar esse ponto aqui, que é muito importante, né? Que as pessoas têm uma percepção social de que a mulher geralmente é mais abusada que o homem numa relação. E talvez isso seja um equívoco, porque as mulheres são aquelas que procuram mais o psicólogo, que discutem o assunto. Numa sociedade machista, o homem tem vergonha de se abrir e dizer que está apanhando ou sofrendo abuso da mulher. Ele prefere que as pessoas imaginem que ele é o macho alfa da casa, mesmo quando está longe de ser isso. O homem que passa por relacionamento abusivo sofre muito também por essa outra pressão, né? Exatamente. Então eu vou sentar com meu amigo pra tomar cerveja e vou falar que eu tô apanhando? Muito raramente isso acontece. E às vezes ele não consegue encarar nenhum psicólogo homem ou psicóloga mulher, porque tanto um pro outro, ele tem medo de falar uma coisa que parece que vai fazer com que ele se sinta menor, que ele se sinta fraco, menos homem. Então não se sinta menos homem se você está vivendo num relacionamento abusivo. Porque a namorada, a esposa também pode se valer de comentários de abuso emocional, de ciúmes, né? Que é outro assunto que eu queria entrar, que é o ciúmes. E aí o cara vai também ficando nessa mesma situação de abusado, né? Então assim, não tenha vergonha de falar, porque às vezes precisa de ajuda pra sair dessa, né? Com certeza. Com certeza. Sair dessa também vai ser um assunto. Mas vamos falar dos ciúmes. Ele tem a ver... O quanto ele tem a ver com relacionamento abusivo? Na verdade, o ciúmes é quase que
a matriz de tudo isso, né? Porque como é ligado na relação com a insegurança, então um lado tem uma insegurança, tem um medo de perder o outro, porque se acha menos, então esse lado desconstrói o outro para poder se sentir melhor. Então qualquer demonstração de eu não quero que você saia com tal roupa, eu não quero que você fale com tal amiga, ou eu não quero que você converse com um amigo seu, que parece simplesmente só ciúmes, na verdade está mascarado como ciúmes, porque está sendo abusivo. É natural que haja algum ciúme entre o casal, mas o ciúme é uma coisa equilibrada de ambos os lados, né? E dizem até, esse que é o grande problema, né? É muito comum vir para o consultório pessoas dizendo assim que se sente insegura porque o marido não sente ciúmes dela, né? Ciúmes não é uma coisa boa. Então, não fique preocupado. Às vezes é um termômetro. O problema é, às vezes é um termômetro, mas depende de como, né? Porque de repente o homem pode dizer para a mulher assim: ah, eu vi você falando com tal pessoa, eu me senti inseguro, eu tô com ciúmes disso. E ela fala: ah, não, bobo, deixa pra lá. Uma coisa muito mais sutil do que o cara de repente começar a arrebentar a cara da mulher porque ela conversou com um homem e ela às vezes nem sabe porque ele tá batendo nela, mas ele tá com ciúmes, exagerado, excessivo. Então é bem sutil às vezes o ciúmes tranquilo, né? Onde o cara fala assim: nossa, você tá bonito demais, vou até vai dar problema. E ela fala: ah, você tá com ciúmes, bobinho. Uma coisa bem tranquila, né? Aí tudo bem. Tudo bem, né? Eu acho que é até bom, porque dá, né, uma percepção de que a pessoa ainda está cuidando. Quando um lado não demonstra nada de ciúmes, a pessoa tem a impressão que não gosta mais. Então não demonstrar ciúmes também é É um termômetro que a pessoa gostaria de ter às vezes, para poder dizer que ainda gosta, né? Quer dizer, a mulher... Eu já tive um caso aqui no meu consultório, por exemplo, algumas vezes, mas um caso específico, em que a mulher vinha para cá porque ela não sabia o que fazer com a relação de ciúmes do namorado. E conforme a gente foi trabalhando isso e resolvendo, que ela foi pontual em resolver e conseguiu se portar de uma forma mais categórica em cima disso, ela conseguiu com que ele não demonstrasse mais ciúmes. Aí ela começou a vir pro consultório preocupada, achando que ele não gostava mais dela, porque ele não demonstrava nenhum ciúmes. Ele não tinha mais ciúmes dela. Ela lutou tanto pra ele não ter mais ciúmes, e aí ela ficou chateada. Tá, então é gostoso quando a pessoa sente ciúme da gente, porque a gente sente que tem um valor, né, tem cuidado, enfim, como você falou, mas existe um limite. Tem que ser verbalizado isso, e o outro lado, para que o outro lado simplesmente dê a segurança e fala: não, fica tranquilo. É você que eu gosto, coisa assim, né? E qual que é esse limite dos ciúmes? Então, é exatamente esse. O limite é quando a pessoa está dizendo que está com ciúmes, mas nem por isso não vai permitir que a outra pessoa deixe de falar com alguém ou fazer alguma coisa. Quer dizer, eu tenho ciúmes, me deixe mais seguro nesses ciúmes, mas vá fazer aquilo que você está fazendo. Tem uma seguidora aqui falando: tudo na dose certa é saudável. Exatamente. É tudo uma questão de dose. Entendeu? E tem que ter uma percepção clara, para que não entre nessa teia, né? Certo. Tá, então a gente falou dos ciúmes. Voltando só um pouquinho para a questão das redes sociais. Elas exacerbam isso, né? Trazem um grande problema. Elas são muito boas, mas elas também criam um grande problema para os ciúmes. Dentro de um relacionamento abusivo. Então isso pode ser usado a todo momento. Qualquer curtida, qualquer conversa no inbox, qualquer comentário pode gerar um estresse, né? Uhum. Tem um limite aí também, dá pra gente ter noção, né, do que é ok e o que não é. As redes sociais são, hoje em dia, um grande separador de casais, né? Também é uma grande união, acontece muitos casamentos novos, namoros novos, a partir das redes sociais, mas também faz com que haja também o fim de muitas relações por causa dele. Porque é uma novidade ainda, né? A gente tem 20 anos trabalhando com isso cada vez mais e agora mais recentemente, nesses últimos 5 anos, a gente pode dizer. O fato é que, assim, sempre é um termômetro o quanto você está preocupado ou lidando mais com o outro do que com você mesmo. Então, se você está ocupando seu tempo em vigiar a página do seu namorado, em vigiar o WhatsApp do seu namorado para ver se ele está online ou não, em vez de você fazer isso, se você se preocupar em ocupar o tempo com você mesmo, com coisas saudáveis, com coisas férteis, você vai garantir muito mais a sua relação do que essa questão de ficar vigiando o tempo todo o outro. Né? Aquela velha frase de Facebook que diz, em vez de caçar borboletas, cuide do seu jardim, é bem lógica por isso.
Porque assim, se você se preocupa em sempre estar crescendo, sempre estar lendo um bom livro, ou lendo coisas interessantes no Facebook, se em vez disso você começa a vigiar o outro se sente acuado, se sente vigiado, se sente incomodado. Então não é uma reação boa, é uma reação ruim. E o compartilhamento voluntário de senhas e aquela coisa assim, não, o meu marido, o meu namorado tem acesso a tudo e eu tenho acesso a tudo dele, então isso não é abuso, isso tudo bem. Tudo bem? Tudo mais ou menos. Na verdade, assim, seria muito interessante que as pessoas respeitassem, né, o que um e o outro fazem, o que um e o outro têm. Eu imagino que seria muito interessante que os dois, né, num pleno acordo, se tivessem, vamos dizer assim, numa relação perfeita, que os dois não tivessem senha para nada, tivesse tudo aberto e fácil para o outro acessar. Mas que o outro, a partir daí, nunca se preocupasse ou nunca acessasse. Nunca pegasse o celular na hora que o marido foi tomar banho, por exemplo, para ver o que está conversando, o que está acontecendo. Porque é invadir o espaço do outro. Ninguém gosta de ser invadido no seu espaço. É quase como querer adivinhar o que você está pensando. Sim. Certo. Espero que as pessoas tenham entendido. É que eu tava já prestando atenção na próxima pergunta. Uhum. Mas também compartilhar tudo, porque a gente é um casal 100% sem segredos, também não é muito bacana, né? Então, é por isso que eu tô falando. O ideal seria o respeito, não a obrigatoriedade. Então, num namoro perfeito, os dois deixam as senhas abertas, livres e tudo mais, e a outra parte não quer nem olhar para o lado, nem quer olhar de longe, nem esticar o olho para ver o que está acontecendo. Porque ou confia, ou não está na relação. Essa que é a realidade, né? Tá, e a questão do silêncio, que era a próxima pergunta que eu tava prestando atenção. Isso também é um tipo de abuso? É o oposto da briga, do tapa, do ciúmes, da monitoramento de redes sociais. A coisa da indiferença completa, assim, né? Quantos casais que eu conheço pessoalmente, até ou outras pessoas que já falaram, que chega em casa, não responde oi, não dá boa noite, tenta conversar, não responde, uma coisa meio assim, como se fossem dois estranhos, e nem estranho de elevador, né? Porque não tem nem aquele bom dia, nada, assim. Isso também é um abuso? Com certeza o fato é que qualquer relacionamento saudável ele está pautado em muito diálogo. E o diálogo, com certeza, é uma forma das pessoas falarem o que estão sentindo, o que não está sentindo que está bom, ouvir a outra parte para dizer o que ela pensa sobre o assunto, entrar em acordos. Se um lado começa a fazer silêncio porque não está concordando com alguma coisa, ou porque quer punir alguém, ele não está progredindo. Simplesmente, às vezes acontece muito, né? É muito comum da mulher fazer isso, né? De ela ficar uma semana sem falar com o rapaz, dar esse gelo. E ele nem sabe o que aconteceu. E depois de uma semana ela volta a falar com ele e fala, mas afinal de contas, o que foi que aconteceu? Ela fala, eu também não lembro mais. Então, é óbvio que quando acontece esse silêncio, ou quando a pessoa também, propositalmente, em algumas situações, não se manifesta, só a expressão dela já está dizendo alguma coisa. Está sendo abusiva. Tá, então, indiferença, silêncio também é um tipo de abuso. Deixa o outro muito mal, né? Muito inquieto, inseguro, ansioso, né? Você fica buscando uma explicação para aquilo e tal. E às vezes a pessoa quer mudar o comportamento para que não aconteça mais isso. E mudar o comportamento para que não aconteça mais o silêncio de alguma forma querer moldar o parceiro dentro da sua necessidade. Tá, tem mais uma pergunta aqui sobre o estilo tá falando do homem, né, no caso. Então, o homem que é abusivo em casa, mas pra todo mundo ele é muito legal, ele é muito bacana, super cavalheiro, super parceiro na frente dos outros, um cara incrível, todo mundo ama, e só uma pessoa acha o contrário. Como é isso? É o tipo mais comum, na verdade, né? O que acontece bastante. E é péssimo isso, pior ainda para a mulher da relação, no caso, se for o homem o abusador, porque ela não consegue nem ter o respaldo das pessoas em volta. Porque falam, imagina, ele é uma pessoa ótima, que é isso, ele sempre foi tão bom, tão doce, tão educado.
Quer dizer, na intimidade ele é outra pessoa. E ele só é uma pessoa legal com todo mundo lá fora porque ele sente necessidade de aprovação dos outros. E só não é assim dentro de casa porque ele se sente tão inseguro que ele precisa obrigar a aprovação da outra, da companheira, através do abuso. Entendi. Tem aqui um comentário, ó. Silêncio em uma relação machuca demais. Diálogo o negócio é diálogo. É isso aí. O negócio é diálogo. E um diálogo saudável, né? Verdadeiro. E a coisa dos segredos? O casal pode ter segredos? Todas as pessoas têm direito a ter segredos, né? E eu acho que tem segredos que as pessoas às vezes levam para a vida toda, que não contam nem pro terapeuta às vezes, que às vezes não tem nenhum sentido não ter esse segredo, é uma coisa muito pessoal, é natural que se tenha segredos. Também é uma coisa para se observar, né? O quanto, qual é o tipo, qual é o tamanho, qual a dimensão desse segredo e quanto ela pode ser impactante se for descoberta. Então, é muito comum, por exemplo, no começo de uma relação, uma mulher começar a ter segredos sobre ter feito isso ou aquilo pro atual namorado, porque com medo do julgamento dele. E muitas vezes é melhor que ela se abra já e diga para ele como que foi a vida dela e que ela agora aprendeu e é outra pessoa, do que mais tarde, lá na frente, ele descobrir isso, né? E se sentir traído, se sentir... Não tá tendo conexão. Voltamos! Eu tava falando sobre o segredo. Uhum. Então, por exemplo, tem segredos e segredos, né? Se a pessoa tem um filho e começa a se relacionar com uma pessoa e não conta, acho que isso é né? Mas tem tem segredos que tudo bem, você guardar e seguir a vida com ele porque ele é seu e ninguém mais tem direito de... Exatamente, tem certos segredos que não chegam nem a ser segredos, são particularidades íntimas que a pessoa não tem necessidade de ficar falando. Né? Os casais muito jovens ficam, e é muito machista essa pergunta do homem, com quantos homens você já transou? E a mulher tem que contar e dizer, ficar com vergonha de dizer que foram mais de tantos. Isso não tem nenhuma lógica, né? Ela fala, é mais fácil ela dizer assim, não importa quantos foram, o importante é que a partir de agora é só você. É uma saída estratégica muito mais legal. Viu? Tá, agora sim, dentro de casa, ele é bom pai, muito amigo, quando necessário, super ok no sexo, assim, um super parceiro sexual, ativamente, assim, o tempo todo, frequência, é isso que eu quis dizer, uma frequência grande, assim, até para um casal, ou seja, 3 aspectos super bem cobertos, mas na briga diz coisas muito pesadas, que colocam a pessoa pra baixo. Assim, no momento da briga, pega pesado. É uma relação abusiva, é isso? E é um dos grandes problemas da relação abusiva. Porque, às vezes, num momento abusivo, em que é inaceitável em qualquer situação, a mulher acaba relevando essa situação porque pensa, mas ele tem tantas qualidades, tem tantas coisas boas, que eu tenho que relevar. Obviamente que a relação abusiva não tem que ser necessariamente o fim de uma relação, mas às vezes uma necessidade, às vezes na terapia isso é resolvido, a necessidade da mulher aprender a lidar com essa relação e modificar ela, aprender a tomar a posse desse processo e não permitir mais que seja abusada. Então, quer dizer, se o homem tem tantas vantagens, de repente vale a pena investir numa relação, e vale a pena investir na relação ela percebendo e não aceitando nenhum tipo de abuso. Então dá pra consertar só esse pedacinho? Não é só um pedacinho, é um pedação, né? Dá pra se consertar, e mais ainda se o homem realmente estiver disposto a perceber o que está acontecendo, tiver consciência e buscar ajuda, né? Tentar realmente pelos caminhos corretos, ouvir atentamente o que a mulher está dizendo, se perceber na situação, se lutar para que não aconteça mais, e muitas vezes ele consegue isso, obviamente, fazendo terapia. Viu? Mais uma vez, ponto para terapia. A gente tem 3 minutos, então eu vou falar agora um pouco da nossa personagem, da Agatha. Uhum. A Agatha, ela vive um casamento, mais nesses moldes dessa última pergunta, né? Ela tem um marido que é um bom pai, ele não, assim, não, a princípio, assim, não há nada de muito, meu Deus, e tal, ela não apanha, aquela coisa.
mas ele tem essas frases e essas falas pra ela que magoam e que colocam muito pra baixo. E aí ela encontra um portal mágico, encantado, na hora do banho, e aí ela vai para um outro mundo, onde ela tem uma outra vida, uma vida muito legal. Isso tem a ver com a realidade, apesar de ser uma completa ficção, um portal, quanto que isso tem a ver com a realidade? Quanto que as pessoas abusadas buscam fugas para as suas relações? Acontecem esses fugas, eu não tô falando adultério, fuga emocional mesmo. Sim, e acontece realmente essa relação de viver uma fantasia, né? Quando a mulher tem um homem que por algum motivo é abusivo com ela e ela não quer sair da relação, às vezes ela se sente na obrigação de se trancar dentro de ideias, de buscar nos pensamentos um mundo imaginário, às vezes até de se distanciar um pouco do marido em algumas situações, em alguns momentos, só para poder, às vezes nem é realmente a traição, mas às vezes até paquerar na rua e fazer de conta que aquela paquera vai se transformar numa relação maravilhosa para ela. Enfim, é muito comum que nós fujamos de situações em que não consigamos enfrentar, usando da fantasia, aproveitando de um mundo fantasioso. Que claro que não é uma solução, porque não passa de uma fantasia que não vai se concretizar, a não ser que eu acorde para essa realidade e transforme o mundo real, né, naquele mundo fantasioso que pode ser real também. Então faz todo sentido, né, a Agatha encontrar um portal e mergulhar num mundo paralelo, né, assim, ficcional, que a gente não sabe se é da mente dela, então spoiler, não vou falar, mas chegamos ao fim. Muito obrigada. A live vai ficar no ar. Então, assim, agora foi ao vivo, mas o vídeo vai ficar depois no Face, porque a gente sabe que horário, né? Muita gente já tá trabalhando. Então, esse vídeo vai ficar porque ele tem muita informação muito boa para homens, mulheres, casais, enfim. E aproveitem todas essas perguntas que a gente fez pro Reinaldo. Se vocês depois quiserem mandar mais perguntas, pode mandar, manda no inbox, pode ser no direct lá no Instagram, não tem problema. A gente passa depois pra ele e dá um jeito de responder, tá? E muito obrigada para as pessoas que participaram, para quem assistiu, para quem tá assistindo. E até a próxima live, que o próximo assunto vai ser casamento, como manter a chama acesa. A gente melhorou um pouquinho o tema, né? O tema mais positivo. Obrigada, gente. Tchau. Não.